eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quando nós olhamos para a história, nós vamos ver o quê? Que os homens de Deus, os profetas, eles se levantaram para falar a palavra de Deus, mas sofreram muito por isso. Entre o povo dele, não os inimigos. Os inimigos tiveram vantagem quando eles estavam em pecado. E os homens de Deus se levantaram para falar a verdade. E sofreram por causa disso. Porque se levantaram para falar a verdade. Os príncipes, os reis, os sacerdotes não queriam a verdade. Queriam a mentira. E eles se levantaram para falar a verdade. Assim diz o Senhor. Como é que o Senhor vai falar e vai falar mentira? Eles não aceitaram e com isso perseguiram. É revelado que eles foram perseguidos. E hoje não vai ser diferente. Todo mundo que sabe cantar um louvor desse, se tiver 1.500 pessoas na igreja cantando esse louvor, todos, vai ficar lindo. Um coral sensacional, não é isso? E olha o que nós cantamos. Fazer a sua vontade, não é isso? Aí a verdade é, de 1.500 pessoas que estão louvando, falando esse louvor, para a maioria da liderança, os 1.500 estão salvos. Estão salvos e ele vai pregando de acordo com o que está sendo louvado com a maior naturalidade. Mas claro que vai inventando palavras. É falando que nós temos que se preocupar com as almas, superficialmente, que nós somos uma nova criatura, graças a Deus, Jesus nos salvou e vai cumprir a promessa dele na sua vida, isso tudo sem profundidade, porque também, de novo, não pode falar a verdade. Não pode um líder falar para uma igreja, a pessoa... 1.500 pessoas batizadas por aquele pastor e ele tem que falar que tem que nascer de novo. Está entendendo? Ele vai se queimar. Mas eu falo para vocês, graças a Deus ainda não batizei mais ninguém. Entendeu? Não é batismo nenhum que vai me levar para o céu. É o ser uma nova criatura. Amém? Vai ter gente que vai morar com Deus sem batismo. Então, essa é a verdade. Então, o que acontece? Mas vai surgir um montão de conversas para você sair da verdade. Porque onde tem alguém que pensa que é salvo e vive isso com esse engano, se aparecer alguém para falar que ele não é salvo, ele não vai ficar satisfeito. Se for para 40 pessoas nesse sentido, 35 vai ficar com ódio daquele pastor. 5 pode ser, 5 nem sei se eu falei demais, mas 5 pode ser que é verdade. Mas 35 com raiva daquele líder que falou isso. E ele vai arrumar um jeito de sair dali. E sai dali falando mal daquele líder que falou que ele não era salvo, que ele estava em pecado. Porque esse líder se aprofundou, porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Amém? Então isso para quê? Para não ocorrer mais isso aqui. É a verdade, irmão. É a verdade de Jesus que vai levar todo mundo para o céu. Amém? Eu não posso ficar pregando com o intuito de vem para cá.
A pregação de uma pessoa verdadeira de Cristo, sincero, vai para lá. Vem para cá é complicado. Vai para lá. Vai para lá. A mensagem toda tem que fazer assim, ó, nos direcionar para lá. Amém? Porque é lá que eu estou. Então eu tenho que te levar para lá. Agora, quando eu estou aqui, eu falo, vem para cá. Entendeu? E eu tenho, qual é o propósito? Jesus veio ao mundo, para que isso? Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Amém? Veio para salvar os pecadores. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, com esse entendimento, quando Pedro erra e colocou a salvação das almas em perigo, ele foi repreendido na cara, sem se importar o que iria acontecer depois, mas o principal, as almas. Paulo não teve medo de o que iria acontecer entre ele e Pedro. Se ele virar meu inimigo depois dessa, problema. O que não pode é as almas dos gentios queimar no inferno por causa dele. Mas Pedro aceitou e viu que estava errado, e logo depois a gente vê ele, nosso amado irmão Paulo. Viu que errou e quer se consertar. Então é a verdade que tem que salvar todos nós, e é só ela. Amém? Amém ou não amém? Então essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. O quê? Que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Amém? Salvar os pecadores, nós. Então, quem foi salvo, quem já está experimentando essa salvação, quer salvar os pecadores. Amém? Porque quem salvou ele, continua falando isso na alma dele, ó, eu quero salvar os pecadores. Se eu ver alguém até na igreja pecando, quem está em mim continua falando, eu quero me reconciliar com ele. Eu quero salvar esse pecador. Amém? Amém ou não amém? Não interessa que está falando que é cristão, porque 1.500 continua valendo. 1.500 que foi falado aqui, 1.490 continua me honrando com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, tu vê qualquer movimento religioso cristão, onde o louvor está reinando, a impressão que dá é que está tudo sensacional. Mas tu vê que o louvor não revela a miséria. Parece que está todo mundo bem. Agora, ela revela. Amém? É por isso que eu quero louvar, mas não quero escutar. Mas o ministério da obediência à palavra, isso é outra história. Mas é o ministério do louvor, só que no ministério não está garantido que, por ser do ministério de louvor, eu vou morar com Jesus. A Bíblia diz que eu tenho que obedecer à palavra. É o contrário. Amém? E não se assuste. Diante de Jesus tem que ser gerada em nós uma alegria descomunal. O meu Salvador diante de mim, não vê ele como inimigo. Amém? Então, quem é? Jesus veio ao mundo. Quem é a única pessoa que pode salvar? Porque foi escrito aqui. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, de toda, amém? De toda. Não rejeitar nada. Pode aceitar ela de forma plena. Só Jesus pode me salvar. E quando eu aceito que eu era um pecador, isso se concretiza na minha vida. E agora eu estou aqui para quê? Com um propósito: salvar. Essa é a obra de Jesus.
salvar os pecadores. Se eu ficar perto de pecadores e vivendo como se não tivesse acontecendo nada, amém? Quem tem aqui parente na igreja? Tem? Mas diante dessa palavra, são justos ou injustos? Injustos? Então são? Jesus quer salvar eles. Se continua sendo pecadores, Jesus continua querendo salvar eles. E eu não posso viver com um pecador como se ele fosse justo. Senão eu sou pecador também. Amém? Porque negar Jesus é negar que um pecador é pecador. Negar Jesus é revelar ao pecador que ele é justo. Isso eu estou negando Jesus que diz na minha alma que ele é... Concordamos com isso aqui agora ou não? Viu? Negar Jesus, se eu ficar vivendo com alguém que diz ser cristão e diante da Bíblia não é. Estou negando Jesus. Aí tu fala para alguém que já diz que é salvo, Jesus quer te salvar. Como é que é? Jesus quer te salvar, mas eu já sou salvo. Não é não, pô. Não é não. Mas isso vai causar um problema, não vai? Está com medo do problema? Jesus falou para não temer nem a morte. Amém? Eu estou aqui na terra para isso. Eu não posso, se um pecador vir querer com intimidade, comunhão, como se estivesse tudo bem, a minha postura tem que ir. Não pode. Amém? E isso é a igreja verdadeira. Ou eu posso estar pensando que pecador vai morar no céu. Segundo a Bíblia, 1 Pedro diz que só quem vai ser salvo são os justos. O ímpio e o pecador, condenados. O ímpio, tem separação. O ímpio e o pecador, qual é a diferença? Mas são duas classes. Quem é que dentro da igreja nega Deus? Quem é que no cristianismo nega Deus? Nega Jesus? Nega o Espírito Santo? Não. Mas são a maioria pecadores e os líderes ensinam que pode. Mas segundo a Bíblia, ímpio e pecadores não vão morar com Jesus, só os justos. Quem são os justos? Aqueles que Jesus verdadeiramente salvou. E depois que eu sou, a Bíblia diz que depois que eu fui salvo por esse Senhor espetacular, a Bíblia diz que depois que Ele me salvou, eu fui liberto do pecado. Liberto do pecado. Então o Salvador salva do pecado, da culpa e do poder. E é isso que eu tenho que ensinar. Da culpa e do poder, segundo a Bíblia. Sendo, pois, libertos do pecado, libertos é libertos, soltos, leves, não mais. Agora, depois que foste libertos do pecado, foste feitos servos da justiça, servos do Salvador. Amém? Isso segundo a Bíblia. Isso ocorreu por causa de quê? Essas pessoas nasceram de novo. Eles tiveram um encontro genuíno com o Senhor. E Nicodemos tentou de todas as formas embaralhar tudo. Jesus não deixava sair. Amém? Não deixa sair, porque o normal é querer sair. Como pode ser isso? Aí Jesus, como a maioria de hoje, vai começar a explicar, ensinar a biologia, vai começar a falar tudo. Jesus é do Espírito. Jesus vai logo no que interessa. Amém? Muitas palavras acaba confundindo. Então tem que ir sempre no que interessa. O mundo, o pecado, a Bíblia diz que o pecado, a morte entrou depois do pecado, pô. A causa da morte espiritual foi o pecado. E se já que ele me vivificou, como eu posso permanecer no pecado? Não mais. Não mais.
Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que Ele te salvou e me salvou, porque eu falo que sou dele. Eu não sou mais pecador, eu era. Ele salvou os pecadores porque eu falo que tenho fé nele. E onde quer que isso esteja ocorrendo, houve uma comunhão. O Espírito traz a comunhão, um povo totalmente separados e inimigos, eles passam a viver de uma forma íntima, amando uns aos outros. A unidade do Espírito. Sabe o que o Espírito brada no meu coração? Eu quero salvar uma alma. Sabe o que o Espírito brada no coração de um líder verdadeiro? Eu quero salvar uma alma. Sabe o que ele brada? Ama aquele que Deus gerou de novo. Aqui, em qualquer lugar, é o mesmo Espírito. É um só propósito, uma só fé. Então, todos falam em uma só voz. Salvar para Ele, levar para Ele, dar glórias a Ele. É o mesmo assunto. Não muda, não. O salvo quer salvar, e assim, em todos os lugares. Amém? Não tem vem para cá, vai para lá. A igreja que está no Rio de Janeiro, a igreja que está no Brasil, essa carta tem que ser lida. Vamos supor, se o apóstolo Paulo fosse enviar uma carta para o bairro de Guadalupe, leia esta carta em todas as igrejas localizadas em Guadalupe. E assim sucessivamente. Lá em Nilópolis, o Espírito Santo vai fazer isso. Essa carta tem que ser lida como está escrita. Aí nasceu de novo. E vão enganando os outros, pensando que pode subir como inimigos um dos outros. É tudo mentira. Quem Jesus não salva um para viver em santidade e salva o outro para ficar podendo pecar. Está repreendido em nome de Jesus. O Espírito que vem habitar e governar a igreja é santo. Jesus, o cabeça, é santo. Amém? Então eu fui liberto, agora eu vivo, sou servo da justiça. Em nome do Senhor Jesus, mudança de comportamento total. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o resumo do Evangelho é isso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu tenho que levar o Evangelho, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai te convencer que tu estava morto, eu também. Então isso tem que reinar na nossa mente. O Espírito Santo que está em nós tem que convencer a pessoa que ela está morta, que ela está indo para o inferno. Ele faz isso, o Espírito Santo, que ele é um indigno, que Deus é santo, que está perdido e Jesus é o Salvador. Convence disso quando tiver com uma alma. A obra do Espírito Santo é essa. Não é ensinar a história de Jesus, não é ficar discutindo questões, é levar a pessoa a se arrepender, a mostrar o amor de Deus, que é o amor de Deus, a bondade dele, fazendo isso que o Espírito Santo quer, que leva a pessoa ao arrependimento. Lembra da tempestade? Do vento forte, contrário. Viu o que Pedro falou? Viu o que falam para Jesus? Abra a palavra do Senhor aí, em Mateus. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos aproximando, 8, 24 e 25, e os seus discípulos aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Amém? Prestou atenção? Jesus, onde quer que ele se encontra, acredita. Aqui é uma tempestade, um mar. É algo natural da natureza, mas é um mar. E o que eles estão vendo, eles perceberam que ia acontecer o quê? Está entendendo o sentimento?
Até então, antes, qual é o sentimento deles no barco? Tranquilo, irmão. Até então está tudo bem. Mas de repente, mudou tudo. E eles pensaram que iriam morrer, que aquelas ondas iam matar eles. Viu? Houve uma mudança de sentimento. Alguém que pensou que estava tranquilo, agora reconhece que está morrendo e está prestes a morrer. O Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo convence da miséria que está vivendo. E eles viram, mas Jesus estava bem ali no barco. E eles vão a quem? Então, quando eu estou com o pecador, tem um montão de onda, preste a afundar ele e jogar ele no inferno. E a onda, a coisa terrível é o pecado. E quando Jesus está comigo, eu tenho que levar, o Espírito Santo leva a pessoa a falar assim, eu estou vendo o pecador sofrendo, eu estou enxergando ele sofrendo no engano, eu estou vendo o que está causando na vida dele e qual é o destino dele. Aí eu estou com quem? Aí eu tenho, através da palavra, através da influência do Espírito Santo, chamar Jesus para cá e Jesus salva-os. Que ele está morrendo. Se ele não quiser ou não, o problema é dele, mas o que eu tenho que fazer é isso. Jesus, salva ele, e isso eu faço quando quero salvar aquela alma. Porque só Jesus, Senhor, salva-nos. Aí ele já aconteceu isso comigo, agora eu estou diante de alguém que ele pode, o que aconteceu? É tudo espiritual. A tempestade, o que aconteceu? Acabou. Então aquele que viu que estava morrendo, indo direto para o inferno, ia morrer afogado, agora viu o mar mansinho. E quando Jesus deu a ordem, palavra de Jesus, ele tira o pecado de lá, ele tira o poder do pecado, ele dá nova vida, ele acalma, traz uma paz que excede todo o entendimento. Toda a perturbação, aquela coisa horrível, a tempestade que estão nas almas, jogando para lá e para cá, Jesus chega e acalma a tempestade na alma. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Tu não tem que mostrar, a gente não tem que mostrar conhecimento, a gente tem que mostrar a experiência que nós tivemos com ele. Nessa tempestade ele acalmou tudo. Amém? Depois aí ele fala, homens de pequena fé, quando eu não falo o que tem que falar, é porque eu não creio. Como é que pode estar diante de Jesus, do lado de Jesus, e acreditar que vai morrer? Como pode a gente estar diante de Jesus e revelar que está morrendo e está morto? Não pode. Com Jesus eu estou vivo. E com Jesus eu posso levantar alguém do túmulo espiritual. E a igreja só está aqui na terra para isso. Porque agora eu sou servo da justiça. Eu fui liberto do pecado. E Jesus, o único propósito de Jesus, e Jesus veio ao mundo para batizar. E Jesus veio ao mundo para fazer as pessoas andar com Bíblia. E Jesus veio ao mundo para levar elas para uma reunião para falar dele. Não, Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Esse foi o propósito. E Jesus, a graça dele continua sobre nossas vidas, escutando isso, porque ele continua. A obra dele é salvar os pecadores. Quem está se deparando com pecadores? Eu também. E a obra do mestre é para salvar os pecadores. E só essa palavra purinha sendo revelada pode salvar uma alma perdida. Que a grande obra de Jesus é mudar o caráter miserável num caráter santo. E ele pode fazer isso? Pode. Ele pode. Olha os discípulos, olhou aquele mar horrível, como pode? Como pode nascer de novo? Claro, Nicodemo, como pode ser isso?
Claro que para a gente não, para ele pode. Então a gente tem que acreditar nessa palavra, porque vai ser essa palavra que vai julgar todo mundo no último dia. Em nome de Jesus. Tem pessoas perdidas chegando para nós e falando conosco como se fossem salvas. Mas eu conheço a verdade. Os judeus pensaram que também eram salvos. Jesus já falou assim, olha, não, vocês não são não. Porque quem é escravo do pecado, é servo do pecado, continua perdido. Mas, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sem mentira. Quando o Filho liberta, a libertação se encontra ali plena. Revelando o quê? Servos da justiça agora, revelando que foram libertos do pecado, revelando a nova vida em Cristo Jesus. Que seja assim em nossas vidas. De novo, estou pregando. Estou calado. Tem alguém pregando para mim também. Que eu também estou no meio. Eu estou no meio. Se eu não vigiar, eu me condeno e vocês são salvos. Amém? Eu tenho que vigiar, porque depois eu posso me condenar, porque eu acabei de pregar o que eu não vivo. Aí, vamos conjecturar. Os irmãos subindo. Aí, e o pastor? Viu a responsabilidade? Não sou melhor do que ninguém. Dependo da misericórdia dele todos os dias para revelar a palavra dele. E pedir temor. O temor tem que estar na nossa alma para não trair ele. Ficar preocupado em não desapontar ele. Amém? Porque ele não desapontou e nunca vai desapontar a gente. Porque os que crêem nele jamais serão confundidos. Vamos colocar de pé no nome de Jesus.